Eu quero começar lendo aqui em Mateus 14, 22, se você quiser acompanhar aí. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E despedidas as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Essa parte só aqui falou muito no meu coração. Porque se Jesus, que é o Filho de Deus, e ele estava na terra como homem, e ele necessitava da presença do Pai, quanto mais a gente, não é verdade? Jesus estava aqui em forma de homem, e ele necessitava, ele carecia, ele tinha sede de estar com Deus, o seu Pai. E essa sede nós também temos, né? Eu estava falando dessa semana, eu fiz uma live sobre a oração e a necessidade que nós temos, o ser humano tem. E essa necessidade vem aqui de Jesus, nós temos a mesma essência de Jesus. E Jesus, a fim de orar sozinho, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já ia longe. Ele mandou os discípulos na frente, atravessar o mar. Na verdade, ele não era um mar, ele se chama de mar, né? Mas ele não é um mar, ele é um lago bem grande, né? E eles chamavam ele de lago, de mar. O barco já estava longe há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Como nós temos a essência de Jesus, esse texto tem muitas lições para a gente, e toda frase aqui já eu recebo muitas palavras, né? Jesus não viu empecilho, ele não tinha barco, os discípulos foram na frente e ele simplesmente saiu andando sobre as águas. Olha só, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Esse texto, ele é fantástico, fantástico. E todas nós temos um desafio muito grande, né? Esse grupo de mulheres de fé e ousadia, e talvez essa live compartilhada vai alcançar homens, vai alcançar outras pessoas, né? De ambos os sexos. Todos nós hoje temos um desafio de vencer, né? De ser ousado, e a gente tem sido incentivado, não é? Pelo seu pastor, pelo seu líder, pelo seu amigo, aqui neste grupo, quem sabe por um patrão, quem sabe por alguém, pelas lives. As lives têm nos encorajado a tirar um curso, fazer algo, né? Diante dessa situação que nós estamos vivendo. Então, nós temos sido incentivados a sonhar, né? Mas a realidade de muitos é uma realidade dura.
uma realidade talvez de enfermidade, de dúvida quanto ao amanhã. Eu ainda vou continuar com o meu emprego? Será que é a hora que eu chegar, né, que me chamarem de volta? Ou vão me chamar ou não vão me chamar? Será que o ano que vem eu ainda vou ter esse emprego? Se eu sou patrão, será que eu vou dar conta de todas essas despesas, né? Então a escassez, a dúvida do futuro, tantas coisas que afligem a nossa alma. E na quarentena, então, nós temos muitos desafios, né? São mães, pais que viraram professores, professores que precisam aprender como lidar com o celular, né, com a internet, como gravar, como se refazer, né? Então são muitos desafios, né? Mas eu não sei você aí, né? Mas a gente tem muitos depoimentos de vitória, de pessoas que estão realmente se superando, pessoas que estão vencendo, né? Diante das situações, pessoas que estão vencendo a luta, né? E você, como que você está aí? Tá sonhando, tá lutando, ou você tá desanimado, tá entristecido, tá em casa, ou você tá aí diante desses desafios, desencorajado. Eu não sei como você está, né? Diante de muitos desafios, a gente tem também muitas dificuldades, né? Esse texto, ele nos fala, né, que eles estavam no barco e aqui diz que o vento era contrário. Então, diante desses desafios, eles estavam num simples desafio que para eles era normal de passar para outra margem, né? Mas na verdade eles estavam indo diante de uma palavra, junto com um sonho de um mestre que curava, que fazia prodígios. E eles estavam vendo muitas coisas boas acontecerem, e eles queriam chegar do outro lado, mas o vento era contrário. E diante desses desafios que nós temos, quantos ventos contrários você tem tido aí na sua vida? Quantas situações você tem enfrentado? Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei qual é a realidade de quem vai ouvir, mas primeiras coisas que nós temos, né? Quais os ventos? Alguns ventos de opiniões contrárias, né? De repente você está com um projeto e a primeira coisa que acontece diante de um projeto novo é a opinião dos outros, as críticas. Ah, você não vai conseguir. Ah, né? E a própria crítica da gente mesmo. Ai, será que eu vou dar conta? Eu não vou dar conta. Eu não entendo desse negócio de internet. Eu não entendo desse. Vou fazer uma outra. Eu não sei fazer nada. Esses dias eu estava conversando com alguém e falei: o que você sabe, né? Até numa live falei: o que você sabe fazer, o que você poderia fazer para ajudar alguém, isso é bom para sair da depressão e tal. E aí a pessoa colocou nos comentários: eu não sei fazer nada. Todos nós sabemos fazer algo. Todos nós podemos aprender algo, né? Mas às vezes, a gente mesmo se critica, a gente acha que não vai dar conta, a gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não sabe fazer nada, né? Mas as críticas dos outros é ainda pior, e às vezes essas críticas, como a gente está ainda na quarentena, a maioria das vezes vem de dentro da nossa própria casa, de um marido, de uma esposa, de um filho, né, de um adolescente que dá risada, e a gente, né, então nós temos essa dificuldade, né, de nos sentirmos criticados. E às vezes nós pensamos que nós vamos ter muito trabalho, temos alguma ideia e nós pensamos, né, que, mas isso vai dar muito trabalho. E eu conversando, aconselhando alguém, eu disse, ainda também essa semana, trabalho é trabalho.
O trabalho, ele pode ser numa mesa de escritório, ou ele pode ser num chique de um prédio, ou ele pode ser no sol quente, carpindo uma roça. É trabalho. Se não fosse trabalho, seria de nome lazer, não é verdade? O lazer é onde você se diverte, onde você descansa, onde você espairece. O trabalho não. Por mais que você tenha um trabalho abençoado, de repente, de estar no ar-condicionado, de estar num lugar agradável, é trabalho. Você vai dispensar ideias, desafios de aprender coisas, às vezes o trabalho numa mesa de um escritório é mais desgastante mentalmente do que um trabalho braçal. Uma faxina, por exemplo, você pega uma faxina para fazer, você vai fazendo, vai cantando, vai orando e tal, e no final do dia você tá acabada. Você deita e dorme, mas no escritório às vezes você traz aquele pensamento para casa e você fica ali digerindo, e a pessoa não consegue dormir de preocupação com as contas, com aquilo que está resolvendo no escritório. Então todo trabalho ele requer um esforço. Então não se engane, trabalho não é lazer. E eles olhando, viram alguém sobre as águas, porque Jesus foi ter com eles, e logo disseram, é um fantasma. Talvez você esteja aí diante das dificuldades que você está enfrentando, eu não sei, quem sabe você perdeu o emprego, quem sabe você está aí querendo desempenhar uma nova função, quem sabe você está num novo emprego, quem sabe você está abrindo um novo negócio, e você pensa, meu Deus, esse negócio parece um fantasma, uma coisa que eu não conheço, é desafiador, e todo fantasma causa arrepio, medo, não é verdade? Então outro vento contrário é eu não entender daquilo que eu quero fazer. Então eu vou precisar estudar, meu Deus, estudar numa altura dessa da vida, como que eu vou fazer? Eu não gosto de estudar, eu vou ter que passar horas na frente de um computador, eu vou ter que anotar, eu não entendo desse negócio de Zoom, de grupo, eu não entendo disso, e a gente coloca aquilo como um fantasma. As lives, por exemplo, tem muitos pastores, muitos professores, muitas pessoas que poderiam dar curso e estão totalmente travados diante de uma internet, diante de por exemplo, para fazer uma live, para gravar um recado. Eu tenho ouvido de professores, até de pais que precisam dar os relatórios para os professores do estudo dos seus filhos e não conseguem. E aí fala, deixa pra lá. Só que a criança, ela vai perder. Então pode parecer um fantasma, mas você consegue. Você tem que colocar na sua cabeça que você consegue. A internet, ela está acessível a todos e tem cursos preparatórios para muitas coisas. Então, seja uma pessoa de coragem. Pedro, ele era uma pessoa ousada, ele era corajoso, tanto que depois você sabe da história dele, né? Ele foi aquele soldado que saiu defendendo Jesus, e onde já se viu, e eu não vou deixar você, depois de noite, lá no Getsemane, cortou a orelha do soldado, quer dizer, ele não era uma pessoa covarde. E ele, inclusive, quando ele viu Jesus andando sobre o mar, ele falou, não, se o Senhor está andando sobre... Se for mesmo, eu tô com medo, mas se for mesmo o Senhor, então eu também quero andar sobre as águas, né? Então, se o Senhor fez, eu também quero. E você tem que ter essa postura de tomar uma coragem, de dizer, Senhor, se o Senhor andou sobre as águas, se o Senhor fez milagres, a palavra de Deus diz que tudo que Jesus fez, nós faríamos, curar os enfermos, multiplicar as coisas, orar pelos mortos e ressuscitar. Jesus falou, vocês vão fazer coisas maiores. Então, diante dessa palavra, Deus nos deixou autoridade para fazer. Por que nós temos tanto medo? Por que nós não temos coragem? Então, o primeiro passo aqui, né,
O versículo 28 diz assim: respondendo Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Primeiro passo é não duvidar. Pedro duvidou. Será que é o Senhor? Às vezes Deus te dá uma ideia. Às vezes Deus te dá uma saída. Às vezes você tem uma sugestão de alguém e você começa a sonhar e você começa a falar assim: eu podia fazer tal coisa, eu podia vender bolo, eu podia vender marmita, eu podia fazer, não sei, costurar. Eu tô falando mais com o público maior aqui é mulheres, então quem sabe costurar, quem sabe fazer algumas coisas que eu nunca fiz, né? Fazer doces. Agora tem uma linha muito grande e que vai dar dinheiro, que é a linha Diet, é a linha Natureba, é a linha Low Carb. Então você aí que está buscando alguma coisa, entre nessa linha. Essa linha é uma linha que vai dar dinheiro para quem entrar, mas precisa aprender, precisa. E às vezes Deus te dá uma sugestão e você tem tudo na mão e você começa a duvidar. Será que isso é de Deus? Será que essa palavra é de Deus? Será que esses pensamentos, esses sonhos são de Deus? E eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele é o Criador, Ele que te fez, Ele que está contigo, Ele te criou, Ele é o nosso Criador. Então não tem nada que venha para nós, sonho nenhum, de bênção, de bem, que não venha dele. Porque o diabo não dá sonho de bênção, o diabo não dá sonho, o diabo distorce o sonho. O diabo pega o seu sonho e planta dúvida. Então, os sonhos vêm do trono. Os sonhos vêm do Senhor. Quando Jesus andou, Pedro quis andar. E ele sonhou o que o Senhor sonhou. Aquilo que o Senhor estava fazendo foi o que Pedro queria fazer. E ele duvidou. Então não duvide do seu sonho. Você tem potencial. Deus não planta um sonho nos seus filhos. Deus não planta um sonho no seu coração sem que Ele também te dê estratégia, sem que Ele também te dê... Ele nos ensina. A palavra de Deus diz que Ele nos chama e Ele nos ensina. Então, está falando sobre um chamado de ministério, mas isso também diz respeito a sonhos que nós temos, né? Então, nesse tempo de angústia, a gente precisa entender que não tem limites para aquilo que você sonhar. E eu tenho muitas histórias aí, né? A pastora Marli mesmo está falando aqui, né? Começou uma reforma na casa dela, começou um negócio novo, olha só. E muitas pessoas começaram negócios novos. Eu tenho uma pessoa na igreja muito querida, muito próxima de mim, que está aí toda prosperando, abençoada, né? Construindo no meio da pandemia, como você, Marli, fazendo uma reforma, arrumando, mudando a loja. Então Deus dá sonhos e Deus concretiza os sonhos. Nós não podemos duvidar. Outra coisa que nós não podemos ter, que é um dos maiores inimigos nossos, é o medo. O medo, ele destrói sonhos. O medo, ele nos paralisa. O que aconteceu com Pedro? Jesus disse: vem. Ele sonhou em andar sobre as águas. Se é o Senhor, eu também quero. Eu quero andar sobre as águas. E Jesus disse o quê? Vem, vem, Pedro. E ele foi. Mas quando ele foi, quando veio a dificuldade, ele teve medo. Então vai vir a dificuldade diante do seu sonho, das coisas que você está fazendo, diante dos seus projetos, de tudo aquilo que você vai fazer, diante de todos os seus desafios, vai vir o medo, vai vir a dúvida, né? A onda vem, o vento é forte, as pessoas falam coisas, né? E a gente é mais que normal a gente ter medo. O medo até protege muitas vezes. O medo faz com que a gente ande com mais segurança, que a gente não dê passo em falso. Só que o medo, ele é a falta da fé. O medo é o contrário de fé. Então, quando fala mulheres de fé e ousadia, o contrário é mulher medrosa, né? E covarde.
E nós não somos medrosas nem covardes. Nós precisamos enfrentar. O medo, ele é insegurança. E o medo, ele paralisa, ele bloqueia, né? E nós, muitas vezes, nós começamos e paramos, temos projetos, temos sonhos, e aí nós precisamos, quer ver um projeto muito, Graciete, Deus te abençoe, boa tarde. Nós temos sonhos, nós temos muitos projetos que a gente quer pôr em prática, e uma das coisas mais que a gente ambiciona ultimamente é perder um pouco de peso, porque a gente come demais nessa pandemia, e a gente fala, meu Deus, eu preciso voltar a andar, todo mundo parou a academia, mas andar nessa nova realidade, quando um pouco do comércio já está sendo liberado, você fazer uma caminhadinha logo cedo, não tem gente, não tem ninguém na rua, 7 horas, 6h30, 7 horas, 7h30, não tem pessoas na rua, né? Se você vai numa praça, talvez você encontre alguém, mas se você andar uns quarteirões para cima e voltar pelo outro, é muito possível fazer isso, mas quantas vezes, né, a gente ensaia de noite, já deixa a roupa de malhar ali separada, já deixa o tênis, de manhã levanta cedo, põe o despertador, põe o tênis, põe a roupa, põe o tênis, pega a água, vai até o portão, e aí a gente vai pôr o lixo, e aí resolve tomar um café antes de ir, e começa a pensar, andar sozinha é chato, e a gente começa a colocar barreiras. Ai, mas agora eu vou ter que andar de máscara. Não precisa andar de máscara, você leva a máscara, mas andar de máscara faz até mal. Se você for conversar com alguém, você põe a máscara. Se você chegar perto de pessoas, você põe a máscara, mas você leva a máscara, e você anda, mas a gente põe barreiras. E aí, no dia seguinte, eu vou. E você não vai. Você passa o dia inteiro com a sua roupa de ginástica, com o seu tênis, lá para tarde você arranca o seu tênis, toma um banho e fala, amanhã eu vou. No outro dia você faz a mesma coisa, você se arruma, você põe o tênis, você vai até o portão e não vai novamente. E você fala, ai, se eu tiver uma companhia, ia ser mais interessante. Ah, mas o sol tá muito forte hoje. Ah, mas tá muito calor. Ah, mas eu lembrei que eu preciso fazer alguma coisa de muita urgência. Eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso ligar não sei para quem. E nós começamos a pôr barreiras. E você sabe que quando você começa a colocar barreiras, a sua mente entende que aquilo é um perigo. Então, toda vez dali para frente, quando você for pôr o tênis, põe a roupa de ginástica para fazer uma caminhada, o seu cérebro já te dá um sinal de alerta. E ele já traz tudo aquilo. Você tá sozinha, você tem coisas para fazer e traz para você situações como se você estivesse passando por perigo. Então, nós precisamos entender que nós mesmos nos bloqueamos a nossa mente diante de tantos empecilhos. Por exemplo, se você começa um negócio, quer começar um negócio, você projeta, você tem um desafio de fazer uma reforma por causa daquele negócio que você vai fazer. Você pesquisa o mercado, você pesquisa a linha de compras, como que é, pesquisa como você vai fazer e tal, e vai funcionar assim, e põe tudo no papel. E aí, de repente, você deixa para o mês que vem, deixa para a semana que vem, e você vai deixando, colocando empecilhos, porque muitas vezes nós sonhamos, né, em comprar, mas a gente para. Por que você começa e para, né? Essa pergunta eu fiz para mim essa semana. Eu não estou começando um novo negócio, nada, mas eu tenho muitos projetos. Projeto de costura, projeto de tricô, projeto de crochê, projeto de pintar, projeto de reforma. Muitos projetos. E eu vou e paro, e eu comecei a orar sobre isso.
E o Senhor tem dito para mim que às vezes a gente tem no nosso histórico uma trajetória. Se você começar a pesquisar, talvez tenha na sua história, na sua família, algum histórico de derrota. De um pai que abriu um bar e faliu, de um mercadinho que foi começado pela família e não deu certo, de uma casa que vendeu e depois perdeu o dinheiro, né? Então, eu comecei a pesquisar o histórico da minha família, do meu pai, e eu vi que praticamente todos os projetos que foram colocados tiveram muitos empecilhos, situações que não deram certo. Projetos que não foram para frente, inclusive situações de perda de patrimônio. Então, tudo aquilo vem na mente da gente, no inconsciente. Quando você quer, você faz ali uma trajetória, sonha, projeta, e aí você não consegue ir para frente. Você fala, meu Deus, por que será que eu não tô? E você vai protelando, vai deixando para depois, vai deixando para semana que vem, e você fica, e se você vê, você vai se sabotando. O que é se sabotar? É dando desculpa. Você começa a dar desculpa, uma desculpa atrás da outra, e você não consegue executar aquele plano de pôr em prática o seu negócio, né? Contei na live de quarta de uma família aí no bairro popular, que eu passei pela casa há uns 3, 4 meses atrás, e ela tinha feito um buraco assim no muro e colocou lá mercadinho e tal, mas não tinha mais, que era 1 quilo de sal, 2 quilos de açúcar, 1 quilo de farinha, poucas coisas assim, umas latinhas, né, uns enlatados, muito poucas coisas. A impressão que dava é que ela tinha pegado a cesta básica dela e colocado ali, de tão pouquinho que tinha. Só que agora, depois de alguns dias, ela foi corajosa e persistiu. E você passa ali, tem um adolescente dela, tá ali, né, na lojinha, e ela abriu o restante do muro, fez uma porta e fez um puxadinho rente ao muro, e ela fez um mercadinho, e tá lá escrito mercado, e eu olhei para dentro, e tem muitas coisas dentro do mercado dela. Em 3 meses ela progrediu, e eu fiquei feliz, falei, uau, ela tá conseguindo. Então tem pessoas que às vezes não tem recurso, e ela tem coragem, e ela vai lá e põe em prática e executa. E às vezes nós, mesmo com um pouco de recurso que temos, mesmo com um pouco mais de entendimento, acesso a uma internet boa, às vezes a gente não tem coragem, e a gente fica bloqueado e bloqueia a nossa mente. Por quê? Porque existe um histórico lá atrás que bloqueia o nosso coração, bloqueia a nossa mente, né? Num casamento, por exemplo, quantos problemas de casamento que nós enfrentamos nessas pandemias, quantas brigas de casais, quantas situações, né? Pessoas se separando. E aí você vai no aconselhamento, né? Liga e pelo WhatsApp você vai aconselhando, e aí a pessoa simplesmente ela trava, e ela diz, não, eu acho que eu casei com a pessoa errada, eu acho que eu joguei minha vida fora, eu acho que... E fica no achômetro. Sabe por quê? Porque lá atrás da família dela, ela olha e fala assim, o casamento da minha mãe já não deu certo, a minha avó é separada também, minhas irmãs só tem uma que é casada e bem casada, eu acho que o meu também, eu acho que vai acontecer. E a pessoa bloqueia a bênção na vida dela, e ela nem tenta, ela nem quer, ela não vê esperança. E quando morre a esperança, Jesus é a nossa esperança. Nós não podemos olhar para situações. Se você olhar para essa pandemia, para as palavras que falam contra o governo, contra situações, queridos, se nós olharmos para essas coisas, você não vai para frente. Se você olhar para o vento que está batendo, para as ondas, para as palavras que estão sendo lançadas pelas pessoas na mídia, se você ficar ouvindo, se você der ouvidos a essas coisas, você não vai prosperar.
Mas se você enfrentar o seu medo, enfrentar esse medo paralisante, hoje você vai ser liberto desse medo paralisante, desses bloqueios, dessas maldições na sua família, nessas coisas que te travam, que não te deixam acreditar. Então Pedro, ele teve medo, ele era ousado, ele começou o projeto. Talvez você tenha começado o projeto, mas parou. Mas ele olhou as circunstâncias e começou a afundar. Quando você perde a coragem, quando você perde a esperança, quando você tira os olhos do poderoso, de Jesus, quando Pedro olhou para o lado, olhou para baixo, não olhe para baixo, não olhe para a política, não olhe para o que os outros falam, né? Não olhe diante das circunstâncias. Pedro, mesmo sendo corajoso, ele fracassou, ele mergulhou. E você talvez esteja aí afundando, parado, bloqueado, né? Quem sabe você está aí com todos os seus projetos na mão e parado. Quem sabe o seu casamento parado, você não consegue ter esperança. Mas hoje Jesus está dizendo, vem, vem. E aí o que aconteceu? No verso 30 aqui diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Então, o que você vai dizer hoje para o Senhor? Hoje nós vamos dizer: Senhor, nos salva. Você vai dar um grito para aquele que sabe o teu problema, para aquele que pode te ajudar. Pedro sabia que ele sozinho não ia enfrentar as ondas, mas ele sabia que Jesus podia ajudar, e prontamente, diga prontamente, prontamente, Jesus olhou para ele e, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, porque você não teve fé, porque você duvidou, vem. Segurou na mão dele, e a Bíblia diz que subindo os dois, não disse assim, Jesus pegou ele nos ombros e botou para dentro do barco, não, subindo os dois no barco, Jesus segurou na mão dele. Jesus quer segurar na sua mão nessa tarde. Jesus está dizendo: vem, vem que eu vou segurar na tua mão. Você é forte, corajosa, você não vai submergir, você não vai naufragar, você vai vencer, você vai vencer o medo, né? E hoje, nessa tarde, nós vamos gritar: Senhor, nos salve. Você tá pronto para gritar aí? Porque nós vamos dar um berro: Senhor, nos salve, né? Jesus, ele estendeu a mão e tirou Pedro, e Jesus vai estender a sua mão para nós hoje e vai nos tirar no sobrenatural. Pedro andou no sobrenatural de Deus, e você vai andar no sobrenatural. Deus nos tira todo medo, Deus vai tirar todo medo do seu coração. Jesus prontamente estendeu, prontamente, a palavra diz prontamente, e essa palavra é para você, prontamente. E Jesus fez com que Pedro andasse sobre as águas. Pedro andou no sobrenatural, e você vai andar no sobrenatural. Eu gosto de um texto de Josué que diz: seja forte e corajoso. Mas eu tenho um texto melhor nessa tarde, 1 Timóteo 1, 2 Timóteo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia. E tem uma outra versão que diz espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não te deu espírito de medo. Deus não te deu espírito de medo. Deus está dizendo para você: vem, avança contra a palavra, contra a política, contra a circunstância, contra talvez até diante da sua família. Talvez as pessoas estejam falando assim: você é doida, você nem tem dinheiro. Deus é o Deus do ouro e da prata, e Ele não te deixa desamparado. Você não vai começar do grande, comece pequeno.
Comece dando passo a passo. E conforme você vai dando seus passos, as portas vão se abrir. E Deus vai te fazer andar no sobrenatural, inclusive na área financeira. Mas não deixe de semear, não deixe de semear. A palavra de Deus diz em Gênesis 16 que Isaac, ele semeou em tempo de seca, em tempo de escassez. Havia um tempo de muita seca na terra, diante de muita fome na terra. E a palavra de Deus diz em Gênesis 16, depois se você quiser ler lá, diz que Isaac semeou e ele colheu. Então você, para ter a solução, é dando que se recebe. Então você já tem essa chave, você já tem esse segredo na mão. Então, para que Deus não seque a sua fonte, seja abençoado e dê aquilo que é de Deus. Abençoe as pessoas também. Não fique assim, ai meu Deus, senão não vai dar, senão não vai, ai meu Deus, se eu não... Economize sim, seja inteligente sim, não gaste além das suas posses sim, mas dê a Deus o que é de Deus. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder. Você pode ser fiel, você pode ser ousado, você pode ser corajoso. Deus também te deu espírito de amor. Deus te deu espírito de amor para olhar para o irmão que está necessitado. Deus te deu espírito de amor para não pisar nas pessoas. Você não vai ser próspero e abençoado e seguir nos seus projetos pisando em cima das pessoas. Eu vou deixar para lá. Eu resolvi ser feliz. A frase da história, né, do século agora é: eu resolvi ser feliz. E aí, para eu ser feliz, eu piso em cima dos gostos do meu cônjuge e eu não ligo para as dores dos meus filhos, eu não ligo para as dores da minha família, eu não me importo com ninguém, eu vou ser feliz. E não é assim. Se você pisar nos outros, você não vai ser feliz. Não existe isso. Deus te deu espírito de poder, mas também te deu espírito de amor. Olhe. Faça sacrifícios por alguém, sem pisar nos outros, e de equilíbrio. Esse texto ele é poderoso, é 1 Timóteo 1,7, anote aí, porque você vai ler depois e vai anotar aí. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que é equilíbrio? Nem muito, nem pouco. Equilíbrio. Comece pequeno. Respeite os outros, né? Reconheça os erros. Quando você errar, reconheça os erros. Persista diante das dificuldades, diante dos bloqueios. E vença. Seja um homem e uma mulher de fé. De fé e ousadia. Assim como foi Pedro, ele andou sobre o mar e ele venceu e ele andou no sobrenatural. Nós vamos vencer e vamos andar no sobrenatural. Eu quero orar por você nessa tarde, não quero fazer uma live demorada, porque aquilo que o Senhor queria falar para você já falou, e eu declaro sobre a sua vida um espírito de poder, amor e equilíbrio. Tenha fé. Seja uma pessoa de fé. Feche os seus olhos, quero orar por você. Depois, se você quiser, eu quero te ajudar. Se você quiser, você pode me contactar, pode me contar a sua história. Eu quero te ajudar orando com você. Me conte a sua dificuldade. Eu estou à disposição para nós orarmos juntos e sermos vencedores juntos, em nome de Jesus. Amém?